Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco sentiu um aperto no peito. Eu não sabia que ela queria que eu voltasse. Ela queria. Falava de você todo inverno. Dizia que você ia voltar quando estivesse pronto. Ele balançou a cabeça. Faz 25 anos que eu não venho aqui. Eu sei. Ela me contou isso também. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco levantou os olhos do chocolate. Pai, é essa casa que você me falou? Aquela da lareira grandona? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco olhou pro filho, depois pra Clara. É, filhote. É essa. Clara sorriu pro menino. Seu pai passava muitos verões aqui quando era pequeno. Sua bisavó adorava ter ele por perto. Os olhinhos do asterisco asterisco Theo asterisco asterisco brilharam. Sério? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco sentiu o papo mudando de rumo. Não queria falar da infância. Não agora. Levantou de repente. A gente precisa ver onde vai dormir. Provavelmente só fica uma noite. Clara se levantou também, expressão calma. Tem 2 quartos lá em cima. Eu uso o menor. O maior tá arrumadinho se vocês quiserem. A gente pega ele. Tá bom. Ela foi pras escadas, parou e virou. Sua avó deixou uma carta pra você. Tá na gaveta de cima da escrivaninha no quarto. Pediu pra eu garantir que você pegasse. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco não respondeu. Pegou as malas e subiu atrás dela. O quarto era exatamente como lembrava. Cama de madeira, colcha quadriculada azul e branca desbotada. Janela com vista pros penhascos e o vale lá embaixo. Largou as malas e olhou em volta. A memória puxando forte, aquela que ele fugia há anos. Clara ficou na porta. Se precisar de qualquer coisa, eu tô lá embaixo. Por que você tá fazendo isso? Ele perguntou de repente. Ela olhou pra ele, expressão difícil de ler. Fazendo o quê? Ficando tão tranquila, agindo como se isso fosse normal. Clara cruzou os braços de leve. Porque sua avó pediu pra eu cuidar de você se você voltasse. E porque eu sei como é precisar de um lugar pra chamar de lar. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco quis discutir, retrucar. Mas as palavras não vinham. Ela saiu antes que ele pudesse falar mais. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco subiu na cama e deitou com um suspiro. Que lugar legal, pai. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco sentou do lado dele. É mesmo? A gente vai ficar só uma noite? Não sei ainda. Asterisco Theo asterisco virou de lado e olhou pra ele. Eu gosto dela. Ela é legal. Asterisco Lucas asterisco não respondeu. Levantou e foi até a escrivaninha no canto. A gaveta de cima abriu fácil. Dentro, um envelope amarelado pelo tempo. Nome dele escrito na letra tremida da vovó. Ficou olhando um tempão antes de pegar. Não abriu naquela noite. Disse pra si mesmo que podia esperar, que tava cansado. Mas a verdade era mais simples. Tava com medo do que podia estar escrito ali. Asterisco o vento frio da serra asterisco. O vento gelado de inverno cortava o caminho coberto de geada, que subia serpenteando até a casa na beira do precipício. Fazia 25 anos que Lucas asterisco não colocava o pé ali. Ele apertava com força a mãozinha gelada do filho de 7 anos, asterisco Theo asterisco. Enquanto subiam os degraus de madeira que rangiam sob a camada de gelo. Esperava encontrar escuridão, abandono, aquele frio que entra nos ossos. Mas antes que pudesse bater na porta, ela se abriu sozinha de dentro. Uma moça jovem surgiu sob a luz quente da lamparina antiga, olhos carinhosos e ao mesmo tempo cheios de uma brincadeira suave. Ela sorriu mansinho e falou: "Quer entrar e descansar um pouquinho comigo?" Asterisco Lucas asterisco ficou travado na soleira, o coração batendo forte. A mãozinha do filho ainda firme na sua. A moça vestia um suéter bege largo, meias de lã grossa, cabelo escuro preso de qualquer jeito, mas bonito, intencional. Ela inclinou a cabeça de leve, esperando. Ele nunca imaginou que teria alguém ali. A carta do advogado foi clara. A casa era dele agora. A vovó tinha deixado para ele depois que partiu, há 6 meses. E a partilha finalmente saiu. Imaginava poeira, silêncio, cheiro de madeira velha e esquecida. Não isso. Não calor escapando pela porta aberta. Não uma estranha olhando para ele. Como se tivesse esperado ele a vida inteira. Desculpa. Asterisco Lucas asterisco conseguiu dizer, voz rouca demais. Acho que houve algum engano. Ela balançou a cabeça devagar, sorriso firme. Não tem engano nenhum. Você é o Lucas, né? Ele piscou, confuso.
Como você sabe meu nome? Sua avó falava de você o tempo todo. Ela deu um passo para trás e fez sinal para dentro. Entra logo. Tá muito frio para ficar aí fora. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco hesitou. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco puxou a mão dele, rostinho vermelho do vento cortante. O menino olhou para cima com olhos cansados. Tinham dirigido horas pela estrada sinuosa da serra. O motel mais próximo ficava 40 minutos montanha abaixo. E o asfalto já começava a congelar. Pai, asterisco asterisco Theo asterisco asterisco sussurrou baixinho. Tô com frio. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco olhou para a moça de novo. Ela continuava ali segurando a porta. Sem pressa, sem ameaça, só paciência pura. Ele respirou fundo e entrou. O calor bateu na cara na hora. Uma lareira de pedra crepitava forte na sala. Estantes cheias de livros velhos nas paredes. Móveis iguais aos da infância. O sofá gasto de veludo, a mesinha de centro com aquela riscada antiga na borda. Até o cheiro era o mesmo, cedro misturado com um docinho de canela e cravo. A moça fechou a porta com um clique suave e trancou. Ajoelhou na frente do asterisco asterisco Theo asterisco asterisco. Você deve tá congelando, meu bem. Que tal um chocolate quente bem quentinho? Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco olhou pro pai pedindo permissão. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco assentiu, mente ainda girando loucamente. O rostinho do menino se iluminou na hora. Quero sim. Ela se levantou sorrindo. Já faço. Fiquem à vontade aí. Foi pra cozinha, deixando os dois na sala. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco largou as malas perto da porta. E ajudou asterisco asterisco Theo asterisco asterisco a tirar o casaco pesado. O menino correu direto pra lareira. E esticou as mãozinhas pro fogo dançando. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco foi mais devagar, olhando tudo ao redor. Tudo limpo demais, vivido demais. O fogo queimando há horas. Livros empilhados na mesinha, cobertor de lã dobrado no braço do sofá. Alguém morava ali. De verdade. A moça voltou minutos depois com 2 canecas fumegantes. Deu uma pro asterisco asterisco Theo asterisco asterisco, que segurou com as 2 mãozinhas. Ofereceu a outra pra asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco. Ele pegou sem pensar, depois percebeu que não sabia o que dizer. Ela sentou na poltrona em frente, pernas dobradas debaixo do corpo. Ah, eu sou a Clara, aliás. Devia ter me apresentado antes. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco encarou ela. Você tá morando aqui? Tô. Há quanto tempo? Uns 2 anos, mais ou menos. Ele largou a caneca na mesa com cuidado. A casa era para estar vazia. Clara assentiu devagar. Eu sei. Sua avó deixou para você no testamento. Mas também falou que eu podia ficar o tempo que precisasse. Por quê? Ela olhou para ele um tempo longo, como decidindo quanto revelar. Porque eu não tinha para onde ir. E porque ela disse que alguém precisava manter a casa quentinha. Até você voltar. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco sentiu um aperto forte no peito. Eu não sabia que ela queria que eu voltasse. Ela queria. Falava de você todo inverno. Dizia que você ia voltar quando estivesse pronto. Ele balançou a cabeça. Faz 25 anos que eu não venho aqui. Eu sei. Ela me contou isso também. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco levantou os olhos do chocolate quente. Pai, é essa casa que você me falou? Aquela da lareira grandona? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco olhou pro filho, depois pra Clara. É filhote. É essa. Clara sorriu pro menino. Seu pai passava muitos verões aqui quando era pequeno. Sua bisavó adorava ter ele por perto. Os olhinhos do asterisco asterisco Theo asterisco asterisco brilharam. Sério? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco sentiu o papo mudando de rumo. Não queria falar da infância. Não agora. Levantou de repente. A gente precisa ver onde vai dormir. Provavelmente só fica uma noite. Clara se levantou também, expressão calma. Tem 2 quartos lá em cima. Eu uso o menor. O maior tá arrumadinho se vocês quiserem. A gente pega ele. Tá bom. Ela foi pras escadas, parou e virou. Sua avó deixou uma carta pra você. Tá na gaveta de cima da escrivaninha no quarto. Pediu pra eu garantir que você pegasse. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco não respondeu. Pegou as malas e subiu atrás dela. O quarto era exatamente como lembrava. Cama de madeira antiga, colcha quadriculada azul e branca desbotada. Janela com vista pros penhascos e o vale escuro lá embaixo. Largou as malas e olhou em volta.
A memória puxando forte, aquela que ele fugia há anos. Clara ficou na porta. Se precisar de qualquer coisa, eu tô lá embaixo. Por que você tá fazendo isso? Ele perguntou de repente. Ela olhou para ele, expressão difícil de ler. Fazendo o quê? Ficando tão tranquila, agindo como se isso fosse normal. Clara cruzou os braços de leve. Porque sua avó pediu para eu cuidar de você se você voltasse. E porque eu sei como é precisar de um lugar para chamar de lar. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco quis discutir, retrucar. Mas as palavras não vinham. Ela saiu antes que ele pudesse falar mais. Asterisco Theo asterisco subiu na cama e deitou com um suspiro longo. Que lugar legal, pai. Asterisco Lucas asterisco sentou do lado dele. É mesmo? A gente vai ficar só uma noite? Não sei ainda. Asterisco Theo asterisco virou de lado e olhou para ele. Eu gosto dela. Ela é legal. Asterisco Lucas asterisco não respondeu. Levantou e foi até a escrivaninha no canto. A gaveta de cima abriu fácil. Dentro, um envelope amarelado pelo tempo. Nome dele escrito na letra tremida da vovó. Ficou olhando um tempão antes de pegar. Não abriu naquela noite. Disse para si mesmo que podia esperar, que estava cansado demais. Mas a verdade era mais simples. Tava com medo do que podia estar escrito ali. Jantaram juntos na sala de jantar pequena ao lado da cozinha. Clara tinha feito uma sopa quente de legumes com pão caseiro. Asterisco Theo asterisco comeu rápido, claramente faminto. Asterisco Lucas asterisco beliscava a comida, observando ela se mexer pela cozinha. Com a naturalidade de quem conhecia cada canto da casa. Ela pertencia ali de um jeito que ele já não pertencia mais. Depois do jantar, asterisco Theo asterisco pegou no sono no sofá perto da lareira. Asterisco Lucas asterisco carregou o menino no colo e subiu as escadas. Deitou ele na cama grande e cobriu com a colcha antiga. Quando desceu, Clara lavava a louça na pia. Ele parou na porta, sem saber se ia embora ou ficava. Você não precisa ajudar. Ela disse sem virar. Eu não ia ajudar mesmo, ele respondeu. Ela sorriu de leve. Ótimo. Eu gosto de fazer. Ele encostou no batente. Por que minha avó deixou você ficar aqui? Clara enxagou um prato e colocou no escorredor. Ela me encontrou na rodoviária, 2 invernos atrás. Eu estava sentada num banco com uma mala e sem rumo. Ela perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que não. Ela sentou do meu lado mesmo assim. Asterisco Lucas asterisco ficou quieto. Ela falou que tinha uma casa na serra, que era grande demais para uma pessoa só, e muito silenciosa no inverno. Perguntou se eu queria vir conhecer. Eu não tinha opção melhor, então disse sim. Clara desligou a torneira e secou as mãos. Achei que ia ficar uma semana, no máximo 2. Mas ela ficava pedindo para eu ficar mais. E aí virou casa. Quando ela faleceu, eu fiquei porque ela pediu. Disse que você ia voltar um dia. Que eu devia te deixar entrar. Que não devia te deixar parado no frio sozinho. Asterisco Lucas asterisco sentiu o aperto no peito voltar. Ela não sabia se eu ia vir. Ela sabia. Disse que você ia vir quando precisasse. Ele quis negar, dizer que só veio porque estava exausto. Sem opções, precisando de um lugar para respirar. Mas as palavras não saíram. Clara passou por ele em direção às escadas. Você devia descansar. Amanhã vai parecer diferente. Diferente como? Ela olhou para trás. Porque você vai ter dormido nessa casa de novo. E isso muda as coisas. Ela subiu antes que ele pudesse responder. Asterisco Lucas asterisco ficou sozinho na cozinha um tempão. A lareira na sala tinha virado brasas. A casa quieta, só o vento uivando lá fora. Pensou em ir embora de manhã, arrumar as coisas. Descer a serra, achar um motel ou uma pousada qualquer. Um lugar mais simples, menos complicado. Mas quando subiu e olhou pro quarto, viu Theo asterisco encolhido debaixo da colcha antiga, respirando suave, tranquilo, aquecido. O menino parecia em paz. Seguro. Asterisco Lucas asterisco sentou na beira da cama e tirou o envelope do bolso. Virou ele nas mãos, sentindo o peso. Depois colocou na mesinha de cabeceira e deitou do lado do filho. Não dormiu bem, mas também não foi embora. A luz da manhã entrou fria e pálida pela janela. Asterisco Lucas asterisco acordou com a risada do Theo asterisco subindo da cozinha. Sentou devagar, desorientado por um segundo.
o envelope ainda lá, intocado. Olhou para ele. Depois desviou o olhar. Lá embaixo, *Theo*, tava na mesa da cozinha, com um prato de panquecas na frente. Clara na chapa, virando mais uma leva. Ela olhou por cima do ombro quando ele apareceu na porta. Bom dia. Tem café na bancada. Lucas serviu uma xícara e sentou em frente ao filho. O menino tava mais feliz do que em semanas. Rosto iluminado, movimentos rápidos animados. Cortando a panqueca. A Clara me ensinou a fazer formato com a massa. Theo*, disse empolgado. Olha, essa é um urso. Lucas olhou a panqueca deformada no prato do filho. Não parece muito um urso. Tá ótimo, filhote, ele disse mesmo assim. Clara trouxe o prato grande e sentou do lado do Theo*, colocando melado no dela. Ele é um craque. Melhor que eu na idade dele. Theo*, abriu um sorriso enorme. Lucas observou os dois. A naturalidade com que conversavam. O jeito que o filho se inclinava para ela quando falava. Algo se contorceu no peito dele. Depois da morte da mãe do Theo*, ele tinha se esforçado para manter o mundo do menino estável. Cuidado para não apresentar ninguém novo. Para não deixar ninguém se aproximar demais. E agora essa estranha entrava na vida dele sem pedir licença. E o filho já estava pegado. Tomou o café em silêncio. Depois do café, Clara limpou a mesa. E Theo*, pediu para ir lá fora ver os penhascos. Lucas disse para ficar perto da casa. O menino se agasalhou e saiu correndo pela porta dos fundos, deixando os dois sozinhos na cozinha. Clara encheu a pia de água com sabão e começou a lavar louça. Lucas ficou encostado na bancada, sem saber o que fazer consigo mesmo. Não queria ir embora. Não queria ficar. Sentia-se preso entre duas versões de si mesmo, nenhuma das quais cabia mais. Você não precisa ficar fazendo isso, ele disse por fim. Clara olhou para ele. Fazendo o quê? Cuidando da gente, cozinhando, limpando. Você não nos deve nada. Ela desligou a torneira e secou as mãos. Eu sei que não devo. Então por quê? Porque eu quero. Ela encostou na bancada e olhou direto para ele. Sua avó cuidou de mim quando eu não tinha nada. Não vou virar as costas pro neto dela. Quando ele aparece na porta. Lucas largou a xícara na bancada com mais força do que pretendia. Eu não pedi isso. Vim aqui para pensar, não para receber ajuda. Clara inclinou a cabeça de leve. E no que você tá pensando? Ele não respondeu. Saiu da cozinha e subiu as escadas. O resto do dia passou em distância cuidadosa. Lucas mexeu em caixas velhas no sótão, olhando coisas que a vovó deixou. Roupas antigas, porta-retratos quebrados, livros empoeirados. Mas numa das caixas encontrou um álbum de fotos. Sentou no chão e abriu. As primeiras páginas, a vovó jovem. Depois a mãe dele. Depois ele mesmo. Um menino bagunçado na varanda dessa mesma casa, sorrindo. Ele não lembrava de sorrir assim. Folheou devagar. As fotos paravam quando ele tinha uns 12 anos. O verão em que a mãe adoeceu. O verão em que tudo mudou. Fechou o álbum e enfiou de volta na caixa. À noite, os três sentaram na sala depois do jantar. Theo*, brincava com blocos de madeira que Clara achou no armário, construindo torres e derrubando. Clara na poltrona com um livro, mas sem ler de verdade. Lucas no sofá, olhando o fogo. Pai, Theo*, disse de repente. A gente pode ficar mais tempo aqui? Lucas olhou para ele. Vamos ver, mas eu gosto daqui. É legal. E a Clara é legal. Eu sei. Theo*, franziu a testa. Então por que você quer ir embora? Eu não disse que quero ir embora. Mas você tá agindo como se quisesse. Lucas não soube o que responder. O filho tinha 7 anos e via através dele melhor que ninguém. Clara fechou o livro. Theo, que tal se arrumar para dormir? Eu subo já para ler para você. Theo*, olhou entre os dois, sentindo a mudança no ar. Levantou relutante e subiu. Quando ele sumiu, Clara virou para Lucas. Você não precisa ficar se não quiser, disse baixinho.
Mas não vai embora por medo. A mandíbula dele travou. Eu não tô com medo. Tá sim. Você não sabe nada sobre mim. Clara olhou para ele um tempo longo. Eu sei que você perdeu sua esposa. Sei que tá criando o Theo sozinho. Sei que veio aqui porque tá exausto. E não sabe mais o que fazer. Ela se inclinou um pouco para frente. E sei que você tá apavorado que se parar de correr, vai desmoronar. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco levantou de repente. Vou ver o Theo. Saiu antes que ela pudesse falar mais. Lá em cima, asterisco asterisco Theo asterisco asterisco já tava na cama. Asterisco Lucas asterisco sentou do lado e puxou o cobertor até o queixo do menino. Asterisco Theo asterisco olhou para ele com olhos sonolentos. Você tá bravo com a Clara? Não, parece que tá. Asterisco Lucas asterisco suspirou. Não tô bravo. Tô só cansado. Ela é legal, pai. Ela faz eu me sentir seguro. As palavras acertaram em cheio. Asterisco Lucas asterisco passou a mão no cabelo do filho. Eu sei que faz. E você? Você se sente seguro também? Asterisco Lucas asterisco não respondeu. Beijou a testa do menino e apagou a luz. Lá embaixo, Clara ainda estava perto da lareira. Asterisco Lucas asterisco hesitou na escada, depois entrou na sala. Sentou na outra ponta do sofá, mantendo distância. Desculpa, disse depois de um silêncio longo. Clara olhou para ele. Por quê? Por ser difícil. Ela balançou a cabeça. Você não é difícil. Só tá se protegendo. De quê? De se machucar de novo. Asterisco Lucas asterisco encarou fogo. Minha esposa morreu há 2 anos. Câncer. Foi rápido. Um dia ela tava bem, no outro se foi. Não deu para me despedir. Não deu para me preparar. Engoliu em seco. Desde então eu passo cada dia tentando segurar as pontas pro Theo, tentando ser forte pelos dois. E eu tô tão cansado. Clara não disse nada. Só ouviu. Vim aqui achando que talvez esse lugar me ajudasse a lembrar como é respirar de novo. Mas entro e te encontro. Você é gentil, é quente, meu filho gosta de você. E eu não sei o que fazer com isso. Por que precisa fazer alguma coisa com isso? Asterisco Lucas asterisco olhou para ela. Porque se eu deixar ele se apegar e você for embora, vai destruir ele. E você? Ele não respondeu. Clara levantou e foi até a lareira. Ajoelhou e colocou mais um pedaço de lenha. Ficou olhando as chamas. Sua avó dizia que as pessoas entram na nossa vida quando a gente precisa, não quando a gente quer. Ela olhou para trás. Talvez eu esteja aqui para te lembrar que tá tudo bem deixar alguém entrar. Eu não sei mais como fazer isso. Começa pequeno. Ela se levantou e foi para as escadas. Fica mais um dia. Vê no que dá. Deixou ele sozinho com o fogo. 3 dias viraram uma semana. Asterisco Lucas asterisco parou de falar em ir embora. Ele e asterisco Theo asterisco caíram no ritmo. Manhãs explorando a mata atrás da casa. Tardes quietas. Asterisco Theo asterisco brincando enquanto asterisco Lucas asterisco lia ou consertava coisas pequenas na propriedade. Noites na lareira, os 3 juntos. Num silêncio que ficava menos pesado a cada noite. Clara nunca forçava. Ela simplesmente estava lá. Cozinhava, mantinha a casa quente. Conversava com asterisco Theo asterisco sobre livros, bichos, estrelas. Deixava asterisco Lucas asterisco em paz quando ele precisava. E sentava com ele quando não precisava. E devagar, sem querer, asterisco Lucas asterisco começou a relaxar. Uma noite a luz caiu. Uma tempestade chegou rápido, trazendo vento e neve que batiam nas janelas. A casa ficou escura, só a lareira iluminando. Clara acendeu velas e trouxe cobertores para a sala. Asterisco Theo asterisco ficou nervoso no começo. Mas Clara contou histórias de tempestades que ela enfrentou na serra. E ele se acalmou. No fim, o menino dormiu encolhido contra ela no sofá. Asterisco Lucas asterisco sentou em frente, olhando a luz do fogo dançar nos rostos deles. Clara levantou os olhos e pegou ele olhando. Sorriu de leve, mas não disse nada. Você é boa com ele, asterisco Lucas asterisco disse baixinho. Ele é um menino bom. Não costuma se abrir tão rápido para ninguém. Clara olhou para baixo, tirou uma mecha de cabelo da testa do asterisco Theo asterisco. Talvez ele saiba quando alguém é seguro.
Lucas sentiu algo rachar dentro dele. Desviou o olhar, piscando forte. Eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Seguir em frente. Soltar. Como quer que chame. Clara se mexeu com cuidado para não acordar o menino. Olhou para Lucas com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você não precisa soltar. Só precisa abrir espaço. Pra quê? Pra o que vier depois. Lucas encarou o fogo. Pensou na esposa, no jeito que ela ria. No jeito que segurava Theo quando nasceu. No jeito que olhou pra ele no hospital da última vez. Mão na dele, fraca demais pra falar, mas ainda tentando sorrir. Pensou nos últimos 2 anos construindo muros ao redor dele e do filho. Tentando garantir que nada mais doesse. Tentando ficar anestesiado o suficiente para sobreviver. Mas sentado ali nessa casa com essa mulher que mal conhecia, mas que de algum jeito o entendia. Ele percebeu que os muros não estavam protegendo. Estavam prendendo. Eu tô com medo, disse, voz quase sumindo. Clara não desviou o olhar. De quê? De esquecer ela. De seguir em frente e deixar ela para trás. Você não vai esquecer. Ela faz parte de você. Faz parte do Theo. A voz dela era suave, mas firme. Mas você não pode viver no passado para sempre. Isso vai te enterrar. Lucas fechou os olhos. Sentiu o calor do fogo na pele. Sentiu o peso de tudo que carregava. Pela primeira vez em 2 anos, deixou as lágrimas virem. Clara não se mexeu. Não tentou consolar nem dizer que ia ficar tudo bem. Só ficou ali, segurando o filho dormindo dele, deixando ele desabar. Quando parou, limpou o rosto com as costas da mão. E olhou para ela. Obrigado. Por quê? Por não ir embora. Ela sorriu suave. Eu não vou a lugar nenhum. Na manhã seguinte a tempestade tinha passado. O mundo lá fora branco e quieto. Theo acordou cedo e correu para a janela, maravilhado com a neve. Clara fez café da manhã enquanto Lucas limpava a entrada de carros. Quando voltou, mãos dormentes, respiração ofegante. Sentia-se mais leve do que em meses. Passaram o dia dentro, jogando jogos de tabuleiro lendo. Theo de alto astral, rindo de tudo. Clara entrou na brincadeira, zoando Lucas quando perdia no baralho. Pela primeira vez desde que chegou, Lucas riu também. Foi estranho. Mas foi bom. À noite, sentados de novo na lareira, ouviram batidas na porta. A expressão de Clara mudou na hora. Levantou devagar, como se já soubesse quem era. Lucas observou confuso. Ela abriu a porta e um homem entrou. Mais velho, uns 50 e poucos, rosto marcado, olhos cansados. Clara, o homem disse. A gente precisa conversar. Clara olhou para trás para Lucas depois saiu e fechou a porta. Lucas levantou e foi até a janela. Via os dois na varanda, vapor saindo da boca no ar gelado. O homem gesticulava forte. Clara balançava a cabeça. Minutos depois ela voltou. Rosto pálido. Quem era? Lucas perguntou. Meu tio. O que ele queria? Clara foi até a lareira e ficou de costas. Quer que eu vá embora. Diz que já fiquei tempo demais aqui. Que preciso voltar com ele. Voltar para onde? Pra cidade. Ele tá tentando me achar há semanas. Descobriu onde eu tava. Lucas sentiu um frio se instalar no peito. Você vai? Clara virou para encarar ele. Não sei. Theo levantou os olhos do livro. Você não vai embora, né? Os olhos de Clara amoleceram. Não quero. Então não vai. Theo disse simples. Clara olhou para Lucas Não é tão simples. Por que não? Lucas perguntou, voz mais afiada do que queria. Porque eu não tenho motivo para ficar. Sua voz se foi. Essa casa não é minha. Eu tô aqui de favor. Você tem motivo, Lucas disse. Qual? Ele não soube responder. Não soube dizer que ela tinha virado algo que ele não conseguia nomear. Que a casa parecia diferente com ela dentro. Que Theo sorria mais. Que ele começava a se sentir gente de novo, não só casca.
Antes que pudesse falar, asterisco asterisco Theo asterisco asterisco levantou. Por favor, não vai. Por favor. Clara ajoelhou na frente dele. Eu não quero deixar você, Theo. Prometo. Então fica. Ela olhou para asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco de novo, procurando algo no rosto dele. Mas asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco não sabia o que dar. Queria pedir para ela ficar. Queria dizer que precisavam dela. Mas as palavras travaram na garganta. Clara levantou e foi para as escadas. Preciso de um tempo para pensar. Subiu, deixando asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco e asterisco asterisco Theo asterisco asterisco sozinhos. O menino olhou pro pai com olhos grandes, assustados. Pai, você tem que fazer ela ficar. Eu não posso obrigar ela a nada, filhote. Mas ela é nossa amiga. É da família. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco agachou e puxou asterisco asterisco Theo asterisco asterisco pro colo. Eu sei. Então fala pra ela. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco fechou os olhos. Não é tão fácil. Mas asterisco asterisco Theo asterisco asterisco se soltou e olhou pra ele com uma seriedade que não cabia no menino de 7 anos. É sim. Você só precisa dizer. Na manhã seguinte, as malas de Clara estavam arrumadas perto da porta. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco acordou com passos na escada. Sentou rápido, o coração acelerado. A casa estava quieta demais. Olhou o relógio, pouco depois das 6. Levantou e foi pro corredor. A porta do quarto dela aberta. Vazio. Desceu. As malas sumiram da entrada. A lareira virada em cinzas. Cozinha limpa, bancada vazia. Ela tinha ido embora sem se despedir. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco apareceu no topo da escada, esfregando os olhos. Pai, cadê a Clara? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco não soube o que dizer. Subiu de volta e sentou na beira da cama do filho. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco subiu no colo dele, sentindo que algo estava errado. Ela foi embora, né? Perguntou baixinho. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco assentiu. O rostinho do menino se desmanchou. Mas ela prometeu que não queria ir. Eu sei. Então por quê? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco não tinha resposta. Abraçou o filho enquanto ele chorava. E sentiu o peso da própria falha esmagando ele. Tinha deixado ela ir. Ficou parado na noite anterior, sabendo o que precisava dizer. E não disse nada. Quando asterisco asterisco Theo asterisco asterisco parou de chorar, se afastou e olhou pro pai com olhos vermelhos e inchados. Por que você não pediu para ela ficar? Não sei. Isso não é resposta boa, pai. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco encarou o filho. O menino tinha razão. Não era bom o suficiente. Nada era. Você tá certo. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco disse. Não é. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco limpou o rosto com as costas da mão. Então o que você vai fazer? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco levantou e foi até a janela. A neve lá fora brilhava forte na luz da manhã. Pensou em Clara na varanda falando com o tio. No jeito que ela olhou para ele, esperando um motivo para ficar. No jeito que segurou asterisco asterisco Theo asterisco asterisco perto do fogo. No jeito que ouviu quando ele desabou. No jeito que fez essa casa deixar de ser um túmulo. Virou pro filho. Se arruma. A gente vai atrás dela. Saíram de casa 10 minutos depois. Os dois agasalhados contra o frio. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco não sabia por onde começar. Mas desceu a estrada da serra em direção à cidadezinha. Era a única direção que fazia sentido. Se Clara saiu cedo foi para a rodoviária. Era a única saída do vale. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco no banco do passageiro, mãozinhas apertando a borda do casaco. E se a gente chegar tarde demais? Não vamos. Mas e se? Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco olhou para ele. Aí a gente dá um jeito. Mas eu não vou desistir. Chegaram na cidadezinha 20 minutos depois. Ruas vazias. A rodoviária era um prédio pequeno na ponta da rua principal. Mal um telhadinho com guichê. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco estacionou e desceu. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco veio logo atrás. Clara tava na plataforma, malas aos pés. Sozinha. Vapor saindo da boca, braços cruzados contra o frio. Parecia pequena. Perdida. Asterisco asterisco Lucas asterisco asterisco parou a alguns metros. Asterisco asterisco Theo asterisco asterisco correu na frente e se jogou na cintura dela. Clara olhou para baixo chocada.
Depois o rosto amoleceu. Ajoelhou e abraçou ele de volta. Vocês vieram, disse, voz embargada. Theo se afastou e olhou para ela com determinação feroz. Você não pode ir embora. Você prometeu. Eu não prometi, meu amor. Eu disse que não queria. Então por que tá indo? Clara olhou por cima dele para Lucas olhos vermelhos. Porque eu não pertenço aqui. Não é minha casa. Lucas andou devagar para frente. Respiração irregular, mãos tremendo. Não tinha corrido, mas o coração batia como se tivesse. Você tá errada. Clara levantou. Lucas, você que tá errado. Ele repetiu mais alto. Você pertence aqui. Você ficou mais tempo que eu. Você manteve a casa quente. Manteve viva. Fez tudo que minha avó pediu. E fez mais. Deixou a gente entrar. Cuidou da gente. Deu pro meu filho algo que eu não conseguia dar. O quê? Esperança. O rosto de Clara se contorceu. Eu não posso ficar só porque seu filho quer. Você tá certa. Não pode. Lucas respirou fundo. Mas pode ficar porque eu tô pedindo. Ela encarou ele. Por quê? Porque se você for embora, essa casa volta a ser o que era quando chegamos. Fria, vazia, um lugar que eu tinha medo de encarar. Ele deu um passo mais perto. Você mudou isso. Fez ela virar lar de novo. E eu sei que não tenho direito de pedir. Sei que mantive distância. Sei que fiz você se sentir indesejada. Mas nunca foi verdade. Clara balançou a cabeça. Você não sabe o que tá falando. Sei sim. Você me conhece há 2 semanas. E em 2 semanas fez mais por mim e pelo meu filho do que qualquer um fez em 2 anos. A voz dele falhou. Eu passei tanto tempo tentando proteger ele de se machucar, que esqueci como era ser feliz. Aí você entrou na nossa vida e me lembrou. Lembrou nós dois. Clara desviou o olhar, lágrimas escorrendo. Eu tô com medo. De quê? Que você não queira isso de verdade. Que amanhã você acorde e perceba que foi erro. Que eu me apegue e você me afaste. Lucas estendeu a mão e pegou a dela. Ela tremeu, mas não puxou. Eu também tô com medo. Tô apavorado. Mas tenho mais medo de te perder do que de tentar. Theo puxou o casaco dela. Por favor, vem pra casa. Por favor. Clara olhou para baixo para ele, depois para Lucas lábios tremendo. Eu não sei se consigo fazer isso. Você não precisa saber. Só precisa tentar. Lucas apertou a mão dela de leve. Volta com a gente. Não porque deve algo, não porque minha avó pediu, mas porque você quer. Clara fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Quando abriu de novo, olhou para Lucas com algo cru, sem defesa. Eu quero. Theo soltou um soluço de alívio. Lucas pegou as malas dela e levou pro carro. Clara entrou no banco de trás com Theo que logo se enroscou do lado dela. Ela passou o braço ao redor dele e encostou a cabeça na janela. Lucas subiu a serra em silêncio. O sol já mais alto, jogando sombras longas na neve. Quando chegaram na casa, estacionou e desligou o motor. Por um momento ninguém se mexeu. Então Clara falou. Obrigada. Lucas olhou para ela pelo retrovisor. Por quê? Por vir atrás de mim. Eu devia ter feito antes. Você fez quando importou. Entraram juntos. A casa ainda fria. Lucas fez fogo na lareira enquanto Clara desfazia as malas. Theo ficou grudado nela, como se tivesse medo que ela sumisse de novo. Quando o fogo pegou forte, os 3 sentaram na sala embrulhados em cobertores. Theo dormiu entre eles, cabeça no colo de Clara. Ela passava os dedos no cabelo dele distraidamente, olhando as chamas. Lucas observava ela, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de luto. Sentiu paz. Você tá bem? Clara perguntou suave, sem olhar para ele. Acho que sim. Não precisa estar. Eu sei. Ele encostou no sofá. Mas acho que tô chegando lá. Clara sorriu de leve. Eu também. Os dias seguintes foram diferentes. Lucas parou de manter distância. Conversava com Clara no café da manhã. Ajudava no jantar.
Sentava do lado dela à noite enquanto Theo brincava. Não falavam do futuro. Não faziam promessas. Só existiam juntos, dia após dia, deixando o espaço entre eles diminuir naturalmente. Uma noite depois que Theo dormiu, Lucas finalmente abriu a carta da vovó. Sentou na escrivaninha do quarto, envelope nas mãos. Clara estava lá embaixo, dava para ouvir ela se mexendo na cozinha. Abriu devagar e desdobrou a folha única. Letra tremida, mas clara. Lucas, se você tá lendo isso é porque voltou. Eu sabia que ia voltar. Você sempre foi teimoso assim. Quero que saiba que essa casa é sua agora. Mas não é só uma casa. É um lugar onde você foi amado, onde foi seguro. Espero que volte a ser isso para você. E espero que deixe a Clara ficar. Ela precisa de um lar tanto quanto você. Talvez mais. Cuidem um do outro. É só isso que peço. Com amor, vovó. Lucas dobrou a carta e colocou na mesa. Ficou lá um tempão, olhando pro nada. Depois desceu. Clara estava na poltrona perto do fogo, lendo. Levantou os olhos quando ele entrou. Tudo bem? Ele assentiu. Tudo bem. Sentou do lado dela, mais perto do que antes. Ela olhou para ele, mas não se afastou. Ficaram em silêncio, só o crepitar do fogo entre eles. Pela primeira vez desde que perdeu a esposa. Lucas sentiu que conseguia respirar. O inverno foi dando lugar à primavera devagar. A neve derreteu do telhado e das árvores. Os penhascos ficaram verdes, flores silvestres brotando no campinho atrás da casa. Lucas passava os dias consertando a varanda, arrumando cerca, limpando o jardim crescido demais. Clara plantava flores no caminho da frente amarelas e roxas que balançavam na brisa. Theo corria pelo quintal, rindo, caçando borboletas, subindo em árvores. Uma tarde Lucas parou na varanda, martelo na mão, olhando Clara ajoelhada na terra. Ela cantarolava baixinho, cabelo preso, mãos sujas de terra. Theo correu até ela com um punhado de dentes de leão. Ela pegou com seriedade exagerada e colocou um atrás da orelha dele. Lucas sentiu algo mudar no peito. Não era luto, não era medo. Era algo quente. Algo que parecia pertencimento. Clara levantou os olhos e pegou ele olhando. Sorriu. Que foi? Ele balançou a cabeça. Nada. Ela levantou, limpou as mãos na calça e veio até ele. Encostou no corrimão da varanda do lado dele. Você é péssimo mentiroso. Eu sei. Ela olhou pro vale. No que você estava pensando? Lucas olhou para as montanhas. Minha avó dizia que essa casa só ficava quente quando tinha gente que queria estar aqui. Ele virou para ela. Acho que agora entendi o que ela queria dizer. Clara encontrou os olhos dele. O que você quer dizer? Não era só da casa. Era da gente. De deixar as pessoas entrarem. De abrir espaço para algo novo. Olhou para as próprias mãos. Eu passei tanto tempo tentando segurar o passado, que esqueci como viver o presente. Mas você me lembrou. A expressão de Clara amoleceu. Você me lembrou também. De quê? Que tá tudo bem ficar. Que eu não preciso ficar correndo para sempre. Lucas estendeu a mão e pegou a dela. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram ali juntos, olhando Theo brincar no quintal. O sol quente no rosto. O ar cheirando a terra e crescimento novo. A casa atrás deles não era mais fria. Estava cheia. Estava viva. Naquela noite depois que Theo dormiu. Lucas e Clara sentaram nos degraus da varanda. As estrelas brilhavam forte lá em cima. O vale escuro e quieto lá embaixo. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Ele passou o braço ao redor dela. Obrigado. Lucas disse baixinho. Por quê? Por abrir a porta naquela primeira noite. Clara sorriu. Obrigada por entrar. Ficaram em silêncio. Lucas sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se inteiro. Não porque a dor tinha sumido. Não porque tinha esquecido. Mas porque abriu espaço para algo novo. Algo bom. Algo que valia a pena segurar. E enquanto a noite caía ao redor deles, ele soube que essa casa, esse lugar que a vovó deixou para ele, não era mais só memória. Era lar.